Olá pessoal, e vamos nos atualizar sobre as últimas novidades do mundo BTS ARMY. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha o link do vídeo com os amigos de vocês e bora lá! E vamos começar falando a respeito da música Never Play do Namjoon com a Megan, que teve mais de 1 milhão de streams ontem lá no Spotify. Lembrando que esse grande aumento de streams com certeza é por conta da estreia do novo álbum da Megan. E vamos seguir ouvindo Never Play porque é uma música realmente bem divertida. E a música I'll Be There do Jin estreou na posição 90 com mais de 284 mil streams no Spotify brasileiro. I'll Be There também alcançou o primeiro lugar em 70 países no iTunes até então. Poderia ter alcançado mais, né? Praticamente todos os solos dos meninos alcançam 100 países facilmente, mas como é o Jin, né? Mas enfim, vamos ver se vai aumentando conforme os dias passam. I'll Be There do Jin estreou na posição 9 no Spotify Global com mais de 4 milhões de streams filtrados e ela foi a maior nova entrada do chart. E I'll Be There estreou com mais de 6 milhões de streams não filtrados no contador do Spotify. E é isso, não foi ruim, mas também não foi nossa, uau, pelo menos debutou dentro do top 10 do Spotify, mas a gente poderia ter feito melhor, né? Poderiam ter feito mais. Enfim, continue ouvindo I'll Be There porque a gente pode ter repique, né? No caso, a música pode subir de posição e também aumentar os streams. E a música Rudo de Mim é agora a música de K-pop mais vendida nos Estados Unidos este ano em termos de unidades totais, superando a música do Jungkook Standing Next to You. E parabéns aos Jikook, né? Muitos tentam jogar um contra o outro, mas os dois continuam fazendo sucesso e sendo muito amigos. E durante uma recente live no Uverse, o Jungwoo, líder do ENHYPE, mencionou Taeyeon. Ele disse: "Eu conversei sobre isso com a empresa e disse que queria me tornar loiro depois de assistir a um vídeo do V Sambani no stage de Magic Shop. Eu assisti a esse vídeo pensando, uau, ele é realmente bonito, eu também quero tentar descolorir o cabelo. E foi a primeira vez que tive vontade de ficar loiro depois de ver esse vídeo." E nada de novo, né? O Jungwoo é muito fã do BTS desde Island, antes dele se tornar integrante do grupo ENHYPE. E ele também sempre demonstrou muito apoio a todos os membros e ele é super fã do Jungkook também. E temos fotos do J-Hope no aeroporto internacional de Incheon, na Coreia do Sul, partindo com destino a Los Angeles para cumprir sua agenda pessoal. Por ser uma agenda pessoal, entre aspas, a gente não sabe muito bem o que ele vai aprontar por lá, mas com certeza deve haver ou ter com música. Vamos aguardar. E o Taeyeon apareceu lá no Instagram, ele fez a atualização e postou uma montagem de fotos dizendo parabéns pelo seu casamento e marcou um arroba. Pra quem não sabe, já está acontecendo há alguns dias a Assembleia Nacional sobre Bullying e Assédio Moral no Trabalho, em específico com idols de K-pop lá na Coreia do Sul. Inclusive, vocês devem ter ficado sabendo a respeito da Rani do grupo New Jeans, que compareceu a essa assembleia, chorou, falou que as pessoas não deram um bom dia para ela e virou uma chacota, né? Enfim, muitas empresas estão sendo investigadas, mas devido ao grande potencial dessa história acabar viralizando pela internet, eles acabaram decidindo colocar o BTS e a HYBE no olho do furacão. Então, uma assembleia que tinha como foco retratar o bullying e o assédio que os K-idols sofrem dentro das empresas, acabou se tornando algo a respeito do BTS e da HYBE. Então, o BTS e HYBE vem sendo o centro das atenções, principalmente depois de todos os ocorridos com a CEO da Adore, a Min Hee-jin. E na madrugada de ontem, durante mais uma sessão dessa assembleia, vários documentos, registros e até mesmo alguns vídeos da HYBE foram expostos. E nesses documentos foram encontrados muitos materiais que foram considerados abusivos para o representante da Assembleia, o deputado Min Young-bae. Os documentos em questão, na verdade, eram referentes à empresa Belift e não à Big Hit, sendo assim nada do conteúdo desses documentos em específico diz a respeito ao BTS nesse primeiro momento. E o CEO da Belift, Kim Tae-yoon, foi interrogado durante o seu interrogatório e os documentos foram exibidos. Nos tais documentos foram identificados muitos comentários depreciativos sobre a aparência de alguns idols, sobre suas cirurgias plásticas ou seus atributos físicos. Lembrando que alguns desses idols eram até mesmo menores de idade. E os comentários em questão acabaram sendo lidos, durante a assembleia e em uma reunião da empresa também. E o deputado associou os comentários aos representantes da HYBE.
E essa informação foi negada pelo CEO, que posteriormente provou que, na verdade, a reunião em questão discutia sobre a opinião popular das pessoas em relação a determinados grupos. Nesse sentido, a empresa fez meio que um compilado de comentários encontrados em fóruns online, abertos, em redes sociais, dos seus grupos e dos grupos concorrentes, a fim de fazer um comparativo sobre onde poderiam atuar para evitar esse tipo de assédio. Ainda assim, mesmo que essa explicação esteja clara em que todas as notícias coreanas e algumas páginas no Twitter estejam relacionadas a comentários da Hybe, levando assim seus seguidores a acreditarem que a empresa fez esses comentários, quando na verdade são normalmente os seguidores dessas páginas que fazem esses comentários bem ruins, acabam levando a quê? A fã-war, ou seja, a brigas. E entre essas atividades discutidas nessa sessão foram identificados nesses documentos da Hybe provas de uma antiga denúncia da Minhyujin sobre manipulação de venda de álbuns. Tentando explicar de forma mais simples, basicamente alguns eram vendidos como tempo maior de desistência de compra. E isso é basicamente quando você compra uma coisa na internet, normalmente você tem 7 dias para se arrepender dessa compra e ganhar seu dinheiro de volta, E esse documento aponta exatamente isso. A Hybe estava fazendo basicamente esse trâmite aí. Ou seja, em alguns álbuns específicos, a Hybe acabava dando esse prazo de até 1 mês de devolução. E isso acabava aumentando muito as vendas nas primeiras semanas e depois meio que rolava aquela queda drástica de vendas e um grande número de devoluções. Eles acabaram identificando essa prática em alguns grupos como o Enhype, o Seventeen, Le Sserafim, New Jeans, e apesar da Minhyujin ter soltado essa informação para criar meio que um embate, uma treta entre as Karate, que são as fãs do Seventeen e o ARMY, uma vez que o BTS não está na lista de envolvidos, criando assim atenção sobre vendas fraudulentas do Seventeen, nos documentos foram registrados que o maior número de álbuns devolvidos acabou sendo do New Jeans, ou seja, do próprio grupo dela. Ou seja, ela tentou vazar o documento para tentar provar que as vendas do BTS eram fraudulentas, mas na verdade acabou provando que as vendas do próprio grupo, no grupo dela, do New Jeans, que são fraudulentas. E eu lembro que de fato, alguns meses atrás, os fãs do Seventeen, ou seja, os Karate, estavam realmente insuportáveis, estavam pegando no pé dos fãs do BTS, dizendo que o Seventeen ia ultrapassar o BTS, que o Seventeen vendia mais e blá 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 blá. E isso quando a gente via nas redes sociais os fãs, ou não tão fãs assim deles, do Seventeen, comprando os álbuns e depois jogando os álbuns no lixo, os álbuns no mar e assim por diante. Então, esse documento aqui não é nenhuma surpresa, já tava na cara que era uma coisa bem fraudulenta. Enfim, dando sequência na treta da Assembleia, porque se eu for continuar falando isso daí, não acabo mais. O CEO da Believe, Kim Tae-woo, confirmou que parte dessa acusação era real e que essa tática foi utilizada algumas vezes no ano passado nos grupos mencionados, mas que a Hybe proibiu suas subsidiárias a continuar com a tal prática. E ainda nessa sessão, a pauta a ser discutida fosse o assédio moral e bullying que alguns idols sofrem, foi colocada em pauta as acusações da Minhyujin sobre o Elite ser um plágio do New Jeans. Acredito que todo mundo lembre que toda essa treta da Minhyujin começou porque ela disse que o Elite, o novo grupo da Hybe, estava copiando o New Jeans. Aí começou toda essa assembleia sobre bullying e assédio moral e do nada eles meio que reviveram toda a treta e começaram um round 2 a respeito desse negócio aí, sendo que já foi a julgamento, ela já até tá voltando pra Hybe, se perderam, surtaram. Enfim, eles reviveram essa treta aí da Minhyujin versus Hybe versus New Jeans e mostraram que aquela polêmica toda trouxe muitas consequências. No geral, o New Jeans perdeu muitos ativos financeiros, quase nenhuma marca quer renovar os contratos com o New Jeans, porque elas sujaram totalmente a imagem. Mas é isso, E enfim, chegamos ao BTS, onde o BTS entra em toda essa treta. Como mencionado lá em cima, o Kim Tae-woo alegou que a empresa acompanhava a opinião pública geral acompanhando fóruns e atividades dos fandoms de perto. Devido a essa fala do Kim Tae-woo, chamou a atenção também que a informação de que a empresa não somente sabia de algumas situações, como deliberadamente não fez absolutamente nada para proteger os seus artistas em alguns casos de hate e de assédio. E temos aqui uma situação bem especial envolvendo Jimin e o Jungkook, que foram, de acordo com os próprios documentos da empresa, os maiores prejudicados nesses comentários. Em um dos episódios, o Jimin teve seus documentos roubados e publicados em um bate-papo, e as pessoas em questão foram identificadas como membros da Hybe. As mesmas foram demitidas, mas nenhuma ação legal foi tomada pela empresa.
Eu lembro desse caso aqui, roubaram documentos pessoais do Jimin, da correspondência dele, tiraram fotos e acabaram publicando na internet, tipo... Assim, pegaram documentos pessoais do Jimin, da casa dele, da correspondência dele. Ou seja, eram pessoas que tinham acesso à casa dele, pessoas que ele confiava que trabalhavam de perto. E a Hybe na época decidiu que só despedir as pessoas envolvidas seria a resposta. Sendo que não, né? Eles cometeram um crime, eles vazaram documentos pessoais de um artista, de uma pessoa. E é isso. Já em relação ao Jungkook, o problema principal foi relacionado ao seu alistamento precoce, uma vez que seus fãs solos exigiam da Hybe que o mesmo não fosse pro alistamento e entrasse em turnê solo, gente. No tal documento fica o registro de que esse também era o desejo de alguns acionistas da Hybe e por isso alguns comentários foram até endossados. Foram vazados também alguns vídeos em que é possível ver um staff da empresa utilizando esse bate-papo como prova de que a empresa sabia ou participava dessas ações. Porém, o próprio CEO disse que a empresa não tem autonomia para averiguar as ações pessoais dos seus empregados em suas redes sociais e que não era do conhecimento da empresa. Tipo, esse assunto das solos do Jungkook não quererem que ele fosse pro exército agora, eu acho que já era de conhecimento de todo mundo. Na época elas fizeram meio que um inferno, dizendo que o Jungkook estava se sacrificando pelos membros e que o Jungkook não deveria ir tão cedo pro exército, né? Porque ele não tá ainda na idade limite de ir pro exército. Ele foi por causa do grupo, né? Do BTS. E foi também na época que o Jungkook estava fazendo muito sucesso com Seven e lançou Golden, ou seja, ele realmente estava no topo do topo. As pessoas estavam chamando ele de main pop. Mas essa era a vontade das fãs solos do Jungkook e aparentemente de alguns acionistas da Hybe, né? Porque acionista visa lucro, visa dinheiro. E o Jungkook naquele momento era muito dinheiro. Ele ainda é dinheiro, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Naquele momento era o momento certo para ele sair em turnês e consolidar solo. Mas o Jungkook falou mais de uma vez que a prioridade dele era o BTS, era o grupo, e que fazia sentido todos irem praticamente juntos, né, no mesmo momento, para que eles voltassem também juntos para assim continuarem como o BTS, como grupo. E que as atividades solo dele era mais para que ele entrasse em outros mares, em outras águas, e basicamente isso. O Jungkook deixou claro mais de uma vez que ele é integrante do BTS, ele faz parte do BTS e que ele não é um artista solo. Então as fãs solos dele infernizarem para que ele seja algo que ele não é, realmente não obteve resultado nenhum. E em relação ao Jimin ter antes haters dentro da própria empresa que ele mesmo construiu, não é surpresa para ninguém. Todo mundo já tá cansado de saber que existem muitas pessoas que odeiam o Jimin dentro da empresa. O motivo? Não sabemos, né? Até porque nunca saiu nada a respeito do Jimin ser uma pessoa má, ou que maltrata as pessoas, assim por diante. Acredito que seja mais inveja mesmo, porque ele faz muito sucesso. Inclusive, já fiz vídeos listando basicamente em ordem cronológica todo o hate e abuso que o Jimin sofreu desde que entrou na Hybe até os dias atuais. Mesmo assim, eu ainda vejo muita gente em negação, dizendo que o Jimin é adulto e que ele sabe se defender. Gente, até mesmo pessoas adultas, ricas e bem-sucedidas são atacadas e precisam de defesa. Até mesmo porque no caso do Jimin é comprovado, né? Tem vídeo, tem documento, tem relato e assim por diante. Então não é uma coisa que a gente tirou da cabeça para fazer o Jimin parecer frágil. Realmente acontece, ele realmente é atacado. Ele realmente sofre hate dentro da Hybe, dentro da Big Hit. Então não adianta falar que não, porque é um fato. E é basicamente isso. Essas são as últimas notícias. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye bye!